Olá, exploradores do desconhecido, bem-vindos a bordo. Hoje, vamos mergulhar nas águas profundas e misteriosas da história marítima. Um lugar onde a linha entre o real e o lendário se desfaz, desde que o primeiro humano se aventurou. Em uma jangada, os oceanos têm sido uma fonte inesgotável de fascínio, medo e, claro, de lendas. Preparem-se, porque vamos navegar por histórias de desaparecimentos inexplicáveis, navios fantasma e criaturas que assombram os sete mares. As lendas dos mares são tão antigas quanto a própria navegação. Imagine os primeiros marinheiros, em barcos frágeis, enfrentando tempestades colossais, ondas gigantes e um horizonte infinito, sem a ciência moderna para explicar fenômenos como a bioluminescência ou os sons estranhos que viajam por quilômetros debaixo d'água. Era natural que suas imaginações preenchessem as lacunas. Eles viam monstros onde havia baleias, e ouviam o canto de sereias no uivo do vento. Cada viagem era uma aposta, e cada sobrevivente voltava com histórias que se tornavam mais grandiosas a cada vez que eram contadas, passadas de geração em geração nos portos e tavernas. Vamos começar com um dos maiores enigmas dos mares: os desaparecimentos. Talvez o mais famoso seja o Triângulo das Bermudas. Esta área misteriosa entre as Bermudas, Miami e Porto Rico ganhou fama por supostamente engolir navios e aviões sem deixar vestígios. Um dos casos mais emblemáticos é o do voo 19. Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha Americana desapareceram durante um voo de treinamento. O mais estranho, o avião de resgate enviado para procurá-los também sumiu. Mais de 75 aeronaves e centenas de navios teriam desaparecido ali. Embora cientistas apontem para correntes marítimas extremas, tempestades repentinas e bolhas de gás metano como possíveis explicações, a lenda do Triângulo das Bermudas continua a capturar nossa imaginação. E o que dizer do Mary Celeste? Em 1872, este navio foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, em perfeitas condições. As velas estavam parcialmente içadas, os pertences da tripulação estavam intactos, e havia comida e água para meses. Mas não havia uma única alma a bordo. O diário de bordo terminava 10 dias antes, sem nenhum sinal de problema. O que aconteceu com o capitão, sua família e a tripulação? Foram atacados por piratas? Enfrentaram uma tromba d'água? Ou algo muito mais estranho aconteceu? O mistério do Mary Celeste é o exemplo perfeito de um navio fantasma real, alimentando inúmeras teorias até hoje. Falando em navios fantasma, nenhum é mais famoso que o holandês voador. A lenda conta a história do capitão Hendrik van der Decken, um homem teimoso que, ao tentar contornar o Cabo da Boa Esperança durante uma tempestade terrível, jurou que conseguiria, mesmo que levasse até o juízo final. Como punição pela sua arrogância, ele e seu navio foram condenados a navegar pelos mares para sempre, nunca mais podendo aportar. Avistar o holandês voador é considerado um presságio de desastre iminente. Inúmeros marinheiros, ao longo dos séculos, juraram ter visto seu brilho fantasmagórico no horizonte, uma silhueta sinistra navegando contra o vento. Mas as lendas não se limitam a navios. As profundezas abrigam seus próprios monstros. O Kraken, por exemplo, originário do folclore nórdico, o Kraken era descrito como uma criatura colossal, parecida com uma lula ou polvo gigante, capaz de arrastar navios inteiros para o fundo do mar com seus tentáculos poderosos. Por muito tempo, foi considerado apenas um mito de marinheiro. No entanto, a ciência veio a provar que lulas gigantes e lulas colossais, que podem atingir mais de 13 metros de comprimento, realmente existem nas profundezas abissais. Será que os avistamentos antigos do Kraken eram, na verdade, encontros reais com essas criaturas magníficas e aterrorizantes? E claro, não podemos esquecer das sereias. Metade humanas, metade peixes. Essas figuras mitológicas aparecem em culturas do mundo todo. Às vezes são vistas como seres belos e sedutores, que encantam os marinheiros com seu canto hipnótico, levando-os à perdição em recifes rochosos. Em outras histórias, são criaturas benevolentes que ajudam os navegantes. Muitos acreditam que as lendas das sereias podem ter surgido de avistamentos de peixes-boi ou dugongos, mamíferos aquáticos que, vistos de longe e por olhos cansados, poderiam se assemelhar a uma forma humana na água.
Mesmo assim, a imagem da sereia cantando sobre uma rocha continua a ser um dos símbolos mais poderosos e duradouros do oceano. Outra lenda intrigante é a da cidade perdida de Atlântida. Descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, Atlântida era uma civilização poderosa e avançada que, após irritar os deuses com sua arrogância, foi punida com um cataclismo que a afundou no oceano em um único dia e noite. Por séculos, exploradores e sonhadores procuraram por seus restos submersos. Seria apenas uma alegoria de Platão sobre a arrogância humana, ou Atlântida realmente existiu? Alguns teóricos apontam para a civilização minoica, que foi devastada pela erupção do vulcão de Santorini, como uma possível inspiração. A busca por Atlântida continua, simbolizando nosso desejo de descobrir um passado grandioso escondido sob as ondas. Além dos monstros e cidades perdidas, existem os fenômenos inexplicáveis. As ondas gigantes, ou rogue waves, eram consideradas mitos por cientistas até pouco tempo atrás. Marinheiros contavam histórias de paredes de água que apareciam do nada em mar aberto, mas eram desacreditados. Foi apenas com o advento de satélites e medições em plataformas de petróleo que a existência dessas ondas, que podem ter mais de 30 metros de altura, foi confirmada. Quantos navios que desapareceram sem deixar rastros não foram, na verdade, vítimas de um desses monstros de água? Que dizer dos sons misteriosos das profundezas? Em 1997, microfones subaquáticos captaram um som de frequência ultrabaixa extremamente poderoso no Oceano Pacífico, apelidado de The Bloop. Era mais alto que o som de qualquer animal conhecido, incluindo a baleia azul. Por anos, especulou-se que poderia ser uma criatura marinha desconhecida e gigantesca. Recentemente, cientistas sugeriram que o som foi provavelmente causado pelo fraturamento de um iceberg, mas a ideia de um monstro desconhecido no abismo ainda fascina a todos. Essas lendas, sejam elas sobre navios amaldiçoados, monstros colossais ou cidades submersas, nos dizem muito sobre a condição humana. Elas nascem do nosso medo do desconhecido, da nossa necessidade de encontrar explicações para o inexplicável e do nosso fascínio pelo poder avassalador da natureza. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, e ainda assim, conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas dos nossos próprios mares. Em cada onda que quebra na praia, em cada horizonte enevoado, há um eco dessas histórias antigas. Elas nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos pequenos diante da imensidão do oceano. E enquanto houver mistérios nas profundezas, haverá novas lendas para serem contadas. Obrigado por navegar conosco nesta jornada pelas lendas dos mares. Qual delas te fascina mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima, aventureiros!